É isso aí, pessoal. Vídeo de indicação para essa quarentena, uma leitura excepcional que muito diz sobre os tempos de hoje. Isso após a vinheta. Fala, pessoal, vídeo, galera, de indicação aí dessa quarentena que se faz necessária para o combate ao coronavírus, né, pessoal? Infelizmente, esse isolamento social se faz aí realmente muito necessário para, né, se combater aí a propagação desse vírus, que já demonstrou o quanto, né, ele é perigoso e o quanto prejuízo está dando em tantos países aí que ele está passando, né, pessoal? Então, em vista disso, eu vou aqui nesse vídeo indicar uma história que, assim, a meu ver, eu fiz a releitura dela faz pouco tempo. A meu ver, ela faz bons paralelos com a atual situação que estamos vivendo, principalmente aqui no Brasil, né, pessoal? Com essa situação aí do coronavírus, da quarentena e tal, com algumas pessoas aí meio que, né, na negação disso, meio que dificultando aí a decisão pelo isolamento, pela quarentena, né, cara? Então isso também me fez lembrar muito quando estava relendo aqui esse material muito bom, tá? Do selo Vertigo, da coleção Vikings, que é A Viúva do Inverno, pessoal, tá? Escrito aí por Brian Wood, desenhos de Leandro Fernandes, né? E arte final de Dave McCaig, se não me engano. Isso, Dave McCaig, tá? Pessoal, essa história pela própria capa, né, já nos dá, né, uma lembrança aí desses tempos atuais, né? Você vê aqui a protagonista, que é essa mulher aqui, a Hilda, com a sua filha, né? E as duas com máscara, né? As duas aí meio que, as duas com máscara aí, num ambiente de inverno altamente frio, né? Uma capa meio desoladora, né? Uma imagem triste, uma imagem dramática, né? E que, na minha opinião, essa capa ela condiz muito com a história que você vai encontrar aqui nesse miolo, tá? História muito boa, galera, que o Brian Wood escreve de maneira muito interessante. Ele consegue realmente trabalhar elementos de drama, com tensão, com suspense, com ação também, né? E elementos de terror, né, que são representados pela própria praga, né, que ele joga aqui, né, a doença, né, vamos dizer assim, esse tipo de vírus que está ali se abatendo sobre esse povoado onde se passa a história. Logicamente essa história se passa ali no povoado viking, nórdico, né, naquela época ali dos vikings, dos povos nórdicos. E aqui nós temos uma situação, galera, que essa história, vamos dizer assim, ela ressalta várias problemáticas interessantes de você refletir aqui, tá? Coisas que, como eu falo e repito, fazem paralelo com a situação atual que estamos vivendo no Brasil até, tá? Então, galera, vamos lá. Agora, logicamente, guardadas as devidas proporções, tá? A história, galera, já começa aqui, né, demonstrando a letalidade dessa doença, né, dessa moléstia, que por onde passa ceifa vidas, né? Então você vê aqui já corpos aí, ó, na neve, já só que no esqueleto já, né, os corpos já meio que se afundando na neve. Você vê aqui as naus aí, embarcações com vários corpos ali, ó, já mortos, né? Aqui queimadas, tipo vilas que foram queimadas para meio que conter ali, ó, aquele contágio, né, deixar ali, exterminar a praga, né, de alguma forma. Você vê aqui um lobo, né, com a ossada ali e tal. Então a imagem meio que já está ilustrando a devastação que essa praga, que esse vírus, vamos dizer assim, acomete por onde ele passa, tá? Então, galera, a história já começa nos mostrando o seguinte, que é o povoado aqui cercado por um grande muro, né? Você vê o povoado, aqui uma torre de observação, e aqui nós temos um muro gigante cercando todo esse povoado aqui. E aqui você tem um grande salão, que também é importante para toda a narrativa aqui, tá? E na próxima página nós temos a protagonista, que é essa Hilda. A Hilda que está observando seu marido, que foi acometido pela praga, né, esse contágio, né, essa moléstia aí, e ele meio que está em seus momentos derradeiros, né? Aqui você vê o quanto que essa moléstia ela corrói, e aqui também é um elemento de terror, meio assim, que o Brian Wood trabalha, né? Você vê que a doença deixa os seus infectados com a pele bastante, né, purulenta, né, com feridas abertas, né, meio que mostrando um estado bem deteriorado daquele que foi infectado por essa doença. E que até o momento não se mostra nenhuma cura, né? Não se mostra nenhuma cura ainda para esse tipo de condição, tá? Então você vê tanto a Hilda quanto o Karim lamentando, né, o estado crítico, né, do próprio marido.
O que agrava mais a situação é que a Hilda, ela é esposa desse cara, que ele era um comerciante, né, afortunado. Ele tinha boas condições financeiras, ele tinha adquirido muitos bens materiais, né, e também com bens de comida e tal, uma casa boa. E a Hilda se vê, né, prestes aqui a ficar viúva, né, numa situação essa altamente desoladora, né, e assim, num momento de desalento muito grande, porque o povoado está passando por um inverno rigoroso, esse rigoroso inverno, e também essa praga que se abateu sobre o marido dela, né? Então, galera, você já vê o drama que vai ser vivido pela Hilda. Aqui, pessoal, na próxima página nós temos o seguinte: nós temos um personagem muito interessante e bastante importante para a história, que é esse cara aqui, que é um tal de Boris. Esse Boris, pessoal, ele tem uma coisa meio ambígua. Por quê? Por que é ambígua? Porque o Boris, vocês podem ver aqui, o Boris, ele é uma espécie de homem santo, né? Uma espécie de padre, né? Como se fosse uma espécie de pregador, né? Ele é um homem que representa a religião. Porém, o Boris, ele está observando essa praga que se abateu sobre vários povoados, essa epidemia ou essa pandemia, vamos dizer assim. Ele está observando isso pelo olhar da ciência. E ele está vendo isso com um olhar científico e prático, né? Pragmático. E ele sugere aqui algo para tentar combater o avanço dessa doença, que é extremamente contagiosa. Daí é outro paralelo que você pode fazer com o coronavírus, que é um dos seus principais problemas, é a facilidade de sua transmissão, né? O seu alto contágio, né? Que é um contágio muito acelerado e muito fácil, muito difícil de se controlar. E aqui nós temos também, em contrapartida, o Gamborg, que é esse cara aqui. O Gamborg, ele representa, na minha opinião, um pensamento um pouco mais atrasado, assim, né? Ele é um cara que, primeiro, ele é mais belicoso, né? É um homem mais, né, voltado às armas, né? Ele é um cara que representa também aquele pensamento assim mais arraigado, focado em superstição, né? E religioso demais, né? Muito supersticioso. Ao mesmo tempo que ele é um cara, vamos dizer assim, que demonstra um certo respeito entre os soldados, entre os guerreiros, né? E ele, logicamente, é o cara que vai fazer frente e oposição diretamente ao Boris. Então aqui nessa história, nesse momento aqui, pessoal, da história, é visto que o pensamento mais supersticioso, representado na figura do Gamborg, vai se defrontar com um pensamento mais científico, né? E mais, vamos dizer assim, mais pragmático do Boris, que na contradição aqui é o homem também ligado à religião, né? É uma espécie de padre. Então é interessante isso. E esses dois, eles vão realmente ser polarizados, eles vão ter confrontos, eles vão ter embate de ideias, tá? Então o que acontece aqui, galera? O Gamborg, como eu falei aqui, ele também é um cara muito regionalista. Ele não gosta do Boris, porque o Boris também no caso aqui, o Boris é um estrangeiro. Ele não é nativo desse povoado, ele vem de fora. Porém, ele caiu na graça do ancião. O ancião é uma espécie de líder desse povoado, né? Como assim, é uma espécie de rei desse povoado. E o Gamborg, né, por sua retórica, por sua sabedoria, né, e por seu pensamento lógico, né, e de conhecimento, ele, né, meio que caiu na graça do ancião, que vê nele muita sensatez. Então o que acontece? Tem uma reunião na assembleia, né, desse povoado. Lá no grande salão que eu mostrei no começo da história. Tá aqui é o grande salão, né? E temos lá uma reunião da assembleia, né, desse povoado, no qual a Hilda vai representar o seu marido, que não está em condições de sair. O marido dela está nas últimas lá. Então a Hilda já foi assumir um local nas cadeiras da assembleia para presenciar tudo. E é lá que o Boris, pessoal, ele apresenta, né, a sua solução para a atual condição da cidade, que está abatida pela praga, né, pela moléstia lá. E aqui o que o Boris fala? O Boris fala o seguinte: o Boris, ele dá a sugestão do isolamento. Ele fala nessa questão da quarentena. Aí você vê até a questão do paralelo que se faz hoje em dia, né, na situação atual do mundo todo, né? Que as pessoas têm que ficar isoladas para evitar que esse vírus, o coronavírus no caso, circule. A mesma coisa aqui fala o Boris, que é necessário se fazer isolamento da cidade, né? E aí o Boris, ele fala isso, mas isso é muito drástico, porque a solução do Boris também envolve o seguinte: o que é que ele fala aqui, o Boris? Aqui está o Boris, ó, falando com as pessoas, ele já está sendo chamado de herege. O Gamborg já chega aqui na chincha com o ancião. Aqui é o ancião, ó, esse velhinho aqui é o ancião.
Aí chega o Gomborg aqui, o Gomborg fala que o estrangeiro está indo contra os mandamentos divinos, indo contra o próprio Todo-Poderoso. Isso já expressa o quê? Já expressa que o Gomborg é um cara muito ligado à superstição. E está usando esse argumento divino, vamos dizer assim, para convencer o ancião que é, né, uma autoridade na cidade, né? Então, galera, o que é que fala aqui o Gomborg? O Gomborg não. O que é que fala aqui o Boris? O Boris fala aqui, ó. A noção de doença contagiosa vem sendo debatida pelas grandes mentes das metrópoles que temos ao sul. Sangue, lágrimas, saliva e mesmo o hálito de um doente podem fazer a doença apossar-se de outro. Uma mãe que beija seu filho ou uma jovem na companhia de seu amante. Não é questão de sorte, destino ou vontade divina, mas pura biologia, né? Então, ao falar isso, o Boris já é taxado de herege, né? Alguém grita aqui do povoado aqui, ó, herege e tal. Mas o Boris se mantém, né, convicto disso, e ele fala que aqui, né, tem um Gomborg, como eu falei, o Gomborg está jogando aqui, né, a conversinha na mente do ancião. O que o Gomborg fala aqui? O que diz o Gomborg? Esse estrangeiro nos levaria a desafiar o próprio Todo-Poderoso. Aqui o Gomborg está se falando de duas coisas. Uma é do argumento mais divino, né, do pensamento mais supersticioso, e outra de uma questão mais xenofóbica, né? O Gomborg, ele está querendo descreditar o Boris, porque o Boris não é nativo de lá. Então ele veio com esse papo, mas o ancião já foi meio capturado pela sensatez e pela retórica, né, o argumento do Boris, que continua aqui defendendo sua sugestão, né? O que é que fala aqui o Boris? É uma questão de pura biologia e lógica. Ao impedir a impossibilidade de ocorrer o contágio, a doença para de se espalhar. O povoado que tomar tais providências ficará livre da peste, né? E aí alguns aqui, né, como falei aqui nesse quadrinho aqui, esse debate se dá nesses quadrinhos aqui, ó, nesses balões aqui, tá? Aí alguns aqui da Assembleia meio que pergunta, né, ao Boris: ficarão livres da peste, mas não da inanição, Boris, e nem do isolamento. Aí o Boris vê que isso é uma questão econômica, né? É a outra problemática que se faz hoje em dia. Aí o Boris fala: admito que o primeiro passo seja o mais difícil dos vários a serem dados. Os muros de portões devem ser selados, mas somente após os que já estão doentes serem colocados para fora. Então isso aí já é o seguinte, né? O Boris sabe que isso é uma medida drástica, porque muitos da Assembleia sabem que tem entre seus familiares alguém doente, alguém infectado por essa praga. Então vai ser muito difícil e muito caro para essas pessoas terem que expulsar os seus entes queridos, né? Tipo, uma filha expulsar uma mãe, um filho expulsar um pai, um irmão expulsar outro, né? E por aí vai, uma avó, um avô. Então isso é muito drástico e muito pesaroso, né? As pessoas terem que exilar membros de sua família por conta do contágio. Mas é a decisão que o Boris argumenta e que faz todo sentido para se conter o contágio e evitar que todo mundo fique doente e morra disso, né? E aí o ancião, que esse velhinho aqui, ele se vê convencido por isso e diz aqui, o ancião, né? Ele fala, ó: não haverá exceções se votarmos para adotar este plano. Plano que, devo acrescentar, começo a ver com bons olhos, né? Então, realmente, essa sugestão aí do Boris, ela é acatada pelo ancião, e a Assembleia meio que vota a favor, e eles têm que fazer essa medida ir para frente. Então, aqui na próxima página, nós temos a Hilda, ela voltando da Assembleia, né? Porque por enquanto ela não foi notada ali, porque primeiramente ela é uma mulher, né? Então naquela Assembleia só tem homens. Ela já notou ali meio que, vamos dizer assim, o desdém que estão dando para ela lá. Então ela já saiu de lá rápido para ver como é que tá o seu marido, né? Até porque, como eu falei, a Hilda vai enfrentar muito machismo, até porque a sua condição de viúva o coloca no posto de responsabilidade pelos seus bens, né? Então ela tem voto na Assembleia, né? Então ela volta para sua casa e se depara com seu marido, que agora morreu de vez, né? A Hilda chega lá, a sua filha Karin relata à mãe que o pai, né, no caso seu esposo, morreu da moléstia, né? E aí a Hilda, pessoal, isso aqui eu achei muito interessante, a forma que o Brian Wood ele descreve, né, esse dilema, né, esse drama na mente da Hilda, né? A Hilda viu, né, ela percebeu que a praga se abateu na cidade dela, que medidas muito drásticas vão ter que ser tomadas, e ela, por estar na posição de viúva, né, herdeira de bens, né, materiais que o seu marido deixou, ela vai ser alvo de muitos homens ali que vão cobiçar
as coisas que ela tem, e até ela mesma, né, seu corpo, que ela é uma mulher bonita e tal, então ela está prevendo as represálias que isso vai ter, né, as condições que ela vai ter que aturar. Então nesse momento, a Hilda meio que, né, ponderando aqui, ela lembrando que o Boris falou que o contágio dessa doença é muito rápido e muito fácil, com o breve contato já é suficiente para você pegar essa doença, com saliva, com lágrima e até com o hálito da pessoa. Então a Hilda aqui ela decide tomar uma atitude drástica, que é o quê? É ter o toque direto com o seu esposo para pegar a doença, né? E ela morrer da moléstia, dessa praga junto com seu marido. E aí ela faz uma atitude ainda mais drástica, que é forçar a sua filha Karin, né? Aqui, ó. Que é forçar a sua filha Karin a fazer o mesmo, condenando a menina ao suicídio também, né? E aí ela briga aqui, né? Ela obriga a sua filha também a beijar a face do pai e contrair a doença junto com ela e as duas morrerem, porque a Hilda estava prevendo assim, né, muitos tormentos e traumas que não só ela ia sofrer, como a sua filha, que é uma criança ainda, não deveria passar por isso, né? Porque agora o que só vai ter é desolação. E isso vai exigir dela um esforço tremendo para manter a cabeça no lugar, manter a sanidade e tal. E a história, cara, trabalha isso muito bem. E é mostrado que a força interior da Hilda, ela vai crescendo à medida que a epidemia, à medida que as coisas vão ficando mais drásticas, ela também cresce, a sua resistência a isso. E outra coisa que é interessante é que é o seguinte, né? Elas fazem isso e na manhã seguinte aqui, a Hilda constata que não está com nenhum sintoma da doença, né? Nenhum resfriado, nenhuma gripe, nada. Nem ela, nem sua filha Karin. As duas não estão demonstrando, não estão apresentando nenhum sintoma da praga, né? Da moléstia. E aí a Hilda vai ter a satisfação com o Boris, que tinha dito que a doença é altamente contagiosa e fácil o seu contágio. Aí ao chegar lá, né, a Hilda briga com o Boris, né? Fica chateada, desesperada, né, frustrada, né, de alguma forma aqui. E ela brigando aqui com o Boris fala para a Hilda que ela pode não morrer da moléstia aqui, mas se ela não entrar e se aquecer, ela vai morrer de frio, né, congelada pelo ambiente aqui fora. E aqui o Boris fala que de uma maneira que ele não entende, de uma maneira que ele não conseguiu ainda identificar, né, não sabe responder, ele falou que algumas pessoas podem ser imunes a essa doença, né, a essa moléstia, essa praga. Só que ele não sabe o porquê disso. Ele não sabe por que algumas pessoas desenvolvem a doença e outras não. Então, ao saber disso, a Hilda viu que não poderia ser pela via mais fácil sair dessa. Não seria pelo suicídio que ela ia sair dessa, né? Pelo menos o suicídio mais fácil, sendo contagiada pela doença. Não que seria fácil de toda forma, né? Porque morrer dessa doença deve ser horrível, né? E outra, ela tinha condenado também a sua filha. Porém, ela sabe agora, através do Boris, que as duas meio que são imunes à doença, uma vez que não contraíram a doença através do marido, né, através do pai. E aqui a Hilda demonstrando total arrependimento, porque, afinal de contas, ela não condenou apenas ela, mas também condenou a sua filha à morte, caso as duas fossem suscetíveis à doença, né. E aí ela abraça a filha aqui, chora de arrependimento, né, por ter tentado uma maluquice dessa. E a partir daqui, pessoal, a Hilda isso meio que foi simbólico, né. A partir daqui, a Hilda, sabendo que é meio que imune a esse vírus, a essa doença, junto com sua filha, isso lhe deu mais força, isso lhe deu mais estímulo e mais ímpeto para continuar sendo forte, assumir realmente a cadeira da Assembleia e resistir ao que vier, né, daí. Mesmo as coisas sendo altamente desoladoras, né, e o caos tomando conta também da cidade aos poucos, né. E aqui é uma cena dramática, pessoal. Aqui é quando o Gamborg, né, organiza aqui uma tropa de seus homens, né, pessoal, todo mundo aqui, né, com a devida máscara aqui, eles aqui com máscara aqui, né, para se proteger da doença, mas você vê que o Gamborg ele não está com máscara, né? O Gamborg continua demonstrando aqui a forma que ele não leva muito a sério isso, mas seus soldados estão todos com a máscara, porque estão preocupados com uma doença que realmente é muito contagiosa. E essa cena aqui, pessoal, ela é dramática porque mostra os soldados, né, os guerreiros da cidade, expulsando os próprios residentes, né, aqueles que foram, né, identificados com a doença. Então eles estão expulsando aqui os residentes, uma cena dramática, né, uma cena realmente muito triste, né, que o quadrinho explora bem aqui nessas imagens. Você vê aqui que tem uma mãe com um filho no colo, né, chorando, dizendo que não quer sair. Ele, não, mas nós já moramos aqui, nós ficaremos aqui e tal. Mas a decisão é de expulsar todos os infectados para evitar que os outros, né, se contagiem com a doença. Então eles estão sendo colocados para fora, uma situação muito drástica. Você vê
né, arqueiros ali, né, nos pontos de observação baterá em quem resistir e tal, né. É uma situação bem delicada, pessoal, uma história muito boa. Aqui, ó, os portões abertos para o povo ser expulso. E aqui tem uma batalha, né, porque a galera não quer sair, os soldados têm que empurrar para fora. Uma situação muito tensa, muito caótica, né. E realmente muito triste, né, galera. Os próprios soldados empurrando o seu povo, parte dele, é claro, contaminado, para fora de sua cidade, né. E aqui tem outra cena muito drástica, né, e na minha opinião bastante desesperadora, que é os residentes que foram expulsos, né, os infectados que foram recém-expulsos da cidade, eles brigando uns com os outros por causa de comida, né, resto de comida, migalha de pão, qualquer alimento que tivesse com um deles, eles se atacariam aí para comer, né, para ficar para eles, um verdadeiro caos aqui, assim, fora dos muros da cidade, né, galera, e a galera tendo que assistir tudo isso. E aqui tá a Hilda e a sua filha Karin, que tinham, né, enterrado o corpo, né, do marido aí, né, da Hilda e tal. Uma situação bem... Então, galera, é uma história muito boa. Trata de várias coisas que a gente tá meio que vivenciando um pouco isso, com a problemática da saúde, a questão econômica, porque o Boris, ele até, né, fala que as medidas têm que ser... O que é que tem que ser feito? Como tem que ser fechado a cidade, isolado a cidade, né, os portões da cidade, o que acontece agora, né? Com os portões fechados, os muros fechados, não tem como ter comércio com outros povoados. A cidade vai se isolar comercialmente. Então não tem como você fazer comércio com outros povos que vão vender qualquer bem material lá, qualquer produto lá. Então o Boris, ele sugere que façam racionamento das coisas. Que todo o cidadão, né, todo o residente do povoado lá, divida um pouco suas coisas, racione as coisas e paguem uma espécie de tributo. Para isso ficar lá no grande salão, as pessoas pegarem só o que precisam, mas isso obviamente é temporário, até que a praga vá se dissipando e as pessoas voltem ao normal. Então, medida provisória de racionamento de bens e de alimentos. Então, galera, é uma história muito legal, galera, muito boa. A Hilda se confrontando com o Gamborg. O Gamborg vai lá pegar uma doação, que segundo o Gamborg, o ancião tinha realmente, né, sancionado uma questão de dízimo, que tem que ser pago no grande salão. Todo mundo que tem seus bens lá tem que pagar uma quantia, né, uma espécie de dízimo, uma quantia. Só que o Gamborg, como ele é corrupto, né, como ele é safado, a Hilda sabe que ele vai pegar uma quantidade muito maior, né, que ele pretende pegar uma quantidade muito maior. E a Hilda realmente se nega, né, obviamente, se nega a pagar essa quantia a mais que o Gamborg tá dizendo, né. E aí ela pega e o Gamborg fala, mas se você não quiser me dar nada a mais, eu não vou ceder meus trenós, que você vai ter que levar nos trenós o dízimo exato para o grande salão, para o ancião. E aí a Hilda fala que ela vai levar ela mesma vai levar isso. Então a Hilda pega, ó, separa a quantidade do dízimo, né, a quantia, né, vamos dizer assim, essa quantidade emergencial aqui, né, essa porção emergencial, e ela vai levar ela mesma, na neve, no frio, a pé, né, aqui, ó. Então isso já mostra aqui, ó, né, o Gamborg duvidando que ela vai fazer isso, e ela vai e sai com suas próprias forças, carregando os mantimentos que foram, no caso, né, obrigados a cada um pagar durante um tempo ao grande salão. Então você vê aqui a Hilda com todo o sofrimento, carregando isso, e obviamente ela consegue chegar lá, né, cara, no seu destino, né, deixando lá a quantia, né, estipulada pelo grande salão, galera. Então a partir daí, pessoal, tem mais coisa ainda, a história é muito boa, tá? Então, pessoal, é isso aí. Quem gostou, pessoal, dá uma curtida, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e amigas, e até o próximo Aguiar Tenho Que Falar.